A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor, onde as pessoas não conheciam, há um lugar onde eu ouço teu Espírito, há um lugar de vitória em meio à guerra. Este lugar é no Senhor. 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 E aí, na hora que você tiver que sair, eu vou continuando. Você vai falar de uma forma, falando de outra. Você já preparou, você não consegue segurar. Oi. Alô, a paz, tudo bem, meus amados irmãos? Tudo bem? Tá frio demais! Tan, 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 tan. Frio demais! Frio demais! Vamos orar, pessoal. A oração é aquilo que nos dá força com Deus. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Coloque sua vida diante de Deus. Querido Deus, precisamos beber da Tua Palavra. Precisamos ser cada vez mais dependentes do Senhor e sentir isso, que a Tua Palavra é resposta para tudo que nós temos a viver neste mundo, Pai. A Sua Palavra é perfeita, é eficaz, é verdadeira, e é por isso que nós temos que nos aproveitar, deliciar desta Palavra, que ela nos ensina, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém, queridos? Oh, glória, Rosângela, Maria Helena. Vamos lá, eu quero abrir a Palavra de Deus para começar hoje um texto em 2 Reis, capítulo 18, versículos 3 e 4. 2 Reis 18, capítulo 18, versículo 3 e 4. Nós vamos falar de um rei aqui. Não vou falar do rei especificamente, eu vou falar do que a posição que ele tomou, a decisão que ele tomou, né? É algo que a gente tem que estar prestando bem atenção, que foi um rei muito usado por Deus, e Deus gostou tanto desse rei, que quando ele esteve doente, Deus fez o sol parar para provar para ele que ele foi curado. É mole isso? Não é mole não, né? Deus parou o tempo para dizer, não, fala com ele que está curado. Ele falou, não, mas eu quero uma prova que eu fui curado. Ezequias, ele foi e falou assim, pergunta para ele se ele quer que o sol vá ande 10 graus à direita ou 10 graus à esquerda. Aí ele falou, não, o sol vai para lá ele vai normalmente, eu posso me confundir, 10 graus, eu quero que ele volte. E Deus fez isso para provar para ele que deu umas 15 anos de vida para ele. Para mim não falou nada não. Ezequias versículo 3 diz assim: Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Davi, o seu pai, havia feito. Ele removeu os lugares altos, quebrou as colunas e derrubou o poste ídolo da deusa Azerá.
Também fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito. Os filhos de Israel chamavam essa serpente de Neustã, e até aquele dia lhe queimavam incenso. Só até aqui, amados. Essa posição de Ezequias, ela ficou marcada, né? Parece assim, puxa, mas tem nada a ver, né? Ô Robson, que bênção, seja bem-vindo em nome de Jesus. Então, amados, traz a cruz, isso aí, Robson Cruz. O que acontece? Então, o que a gente vê aqui? Que Ezequias, ele sendo um homem que, como diz a palavra, ele era um homem que andava reto aos olhos do Senhor, ele não se desviava nem para a direita e nem para a esquerda. Era um homem que andava reto. Então, ele tomou uma posição, né, de remover os lugares altos e quebrou as colunas e derrubou o poste da deusa Azerá. E também fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito. Mas essa serpente de bronze, até que eu me fixar mais nela, ela serviu para Moisés, lá em Números capítulo 21, você vai ver que essa serpente foi erguida através de Moisés, porque o povo desobedeceu a Deus e, consequentemente, essas serpentes surgiram e quando mordia os hebreus, os judeus, e quando mordia os judeus, eles praticamente morriam. Então, uma vez, eles chamavam de uma serpente venenosa, uma serpente abrasadora, né, que matava mesmo as pessoas, e estava muita gente morrendo. Então eles notaram, poxa, isso é uma maldição, isso é uma coisa que nós fizemos errado, e Deus mandou essas serpentes. E eles pediram a Moisés, para Moisés fazer uma oração por eles. E Deus falou assim, não, eu não vou orar por eles, não ora por eles não. Faz só o seguinte, coloca uma serpente de bronze lá no monte, e se eles forem mordidos, eles vão continuar sendo mordidos, porque a serpente, que é Satanás, que representa Satanás, eu não vou tirar, ela vai continuar aí. E por acaso, se morderem, eles têm que olhar para o monte. Se olhar para o monte, eles vão ver lá uma cruz, a cruz é por minha conta, uma haste, ele fala que é uma haste, e nessa haste você vai desenhar, botar uma serpente de bronze. E aí, quem olhar para a serpente é sinal que você confia no que Deus está falando. Ó, se você olhar para a serpente de bronze, você, mesmo sendo mordido por Satanás, você não vai morrer. Tem muitas, até o próprio Jesus Cristo, em João capítulo 3, ele fala que do jeito que a serpente de Moisés erigiu a serpente de bronze lá, né, para os judeus, naquela época da caminhada para a terra prometida, quando ele elegeu, e Jesus Cristo também seria colocado no alto monte, colocado na cruz. Então ele fez uma referência, fez uma analogia, e, ó, da mesma forma que a serpente foi colocada lá e curou aquele mordido de Satanás, mordido pela serpente, também da mesma forma Jesus vai ser colocado nesta haste, uma haste que é a cruz, e aquele que crer em Jesus Cristo, né? Satanás não lhe toca, o inimigo não lhe toca, né? 1 João capítulo 5, versículo 18, aquele que está debaixo do esconderijo do Altíssimo, né? Aquele, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então é uma referência muito forte. Agora, ela se tornou muito preciosa, que eles carregaram essa cruz para onde iam. E ela começou a ser uma referência de forma diferente, já não era a mesma situação. Eles estavam querendo usar a serpente como um amuleto, como um Deus, que chamaram até Deus de Neustã. Essa é a necessidade do homem de ver a Deus. É isso que eu quero chegar, nesse ponto de o homem, ele não se contenta com aquilo que não vê, ele quer ver. Então, tudo é assim, amados, a maioria das coisas são assim. O que nós precisamos é crer, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé não vem pelo que você vê, né? A fé são as coisas que são firmes fundamentos, né? É uma forma, é a certeza das coisas que você não vê e espera acontecer, crê que vai acontecer, então você não vê, né?
E outra coisa, o justo viverá pela fé. Tudo isso é palavra de Deus, amado, para a nossa vida. Então, é fundamental que o nosso Deus, ele seja invisível. Ele não tem aparência humana. Ele não venha a ser uma coisa figurativa para que você possa olhar e crer naquilo que você vê. Carregar uma imagem, carregar uma cruz mesmo. Até a cruz com Jesus carregar, isso não significa que isso aí vai representar uma cura, um milagre. Não, não. Deus quer falar com você nessa noite. Eu até coloquei aqui uma coisa interessante, amados, que eu quero ler para você, alguns versículos que fundamentam tudo isso que eu estou falando aqui, né? Então, o que Tomé? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Tomé quis ver. Então, a essência da fé está no invisível, está na palavra, está naquilo que ouvimos e cremos e praticamos. Então, eu quero trazer essa mensagem para você, porque Ezequias ele tomou uma posição muito difícil, porque a gente olhando aqui, poxa, tinha hora que queimar mesmo essa serpente de bronze, é uma coisa de idolatria, mas para eles que estavam lá, que representava um milagre daquela época de Moisés, isso eu quero guardar no meu coração, isso eu quero guardar dentro de mim. Eu não, tudo bem, vocês não querem utilizar como Deus Nestã, mas não joga fora não, guarda aqui no lugar, isso é uma representatividade. Amados, isso já tinha acabado, isso foi naquela época. Deus não usa meios físicos para poder representar, não, Deus faz pela fé. A fé é aquilo que nós precisamos sem precisar ver para crer. Então, eu coloquei alguns versículos aqui, por que esse Deus é invisível, né? E alguns versículos aqui que eu quero colocar para vocês. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo sempre. Olha só, eu não coloco isso como é uma característica de Deus ser invisível, uma característica de Deus não aparecer. Alguns dizem que quem viu? Ninguém viu a Deus. Tem alguns textos que falam que ele viu por trás, que ele viu assim, mas ninguém viu a Deus. Então, está escrito aqui, ao Rei que é eterno, que é imortal, invisível, Deus único. Porque, amados, primeiras coisas que eles fizeram quando saíram lá do Egito, logo no meio do caminho, quando Moisés subiu um monte para pegar os 10 mandamentos, eles foram lá e fizeram um bezerro de ouro e falaram que o Deus deles era aquele bezerro. Eles estavam precisando ver. E toda hora, amados, nós temos essa tendência para ver. Nós temos essa tendência para acreditar nas coisas somente depois que acontece, que vê. Se você não vê, e Deus fala o tempo todo para você crer naquilo que você não está vendo. Quando ele chega para Ezequiel e fala dos ossos secos, ele fala, olha para os ossos secos, profetiza os ossos secos, que dali fará um exército, né? Profetiza o Espírito. Então, Deus faz do nada a existência das coisas. E nós temos que ver a milagre de Deus dessa forma. Não só um milagre, mas a nossa vida ela tem que ser por fé. O justo viverá pela fé. Então, nós temos aqui 1 Timóteo falando sobre esse. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Diz assim, ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito, único, unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou, Jesus Cristo. Amados, Deus, ninguém o viu. O Pai que enviou, esse mesmo tem dado testemunho a mim. Vocês nunca, o versículo, não, perdoa, estou trocando. Deus unigênito que está junto, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Também João capítulo 5, versículo 37. O Pai que me enviou, esse mesmo, é que tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele
e nem viram a sua forma. A gente pode ouvir a voz de Deus, mas não sabe se é a voz de Deus. Então, a voz de Deus é de Deus. Aí vão fazer a Deus. Não tem figurativo, não tem como. E não precisa você saber qual é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz da consciência, que Ele vai falar com você, talvez você na sua própria voz. Mas ninguém viu a Deus. Ninguém viu a Deus. Amém, queridos? Colossenses capítulo 1, versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, então Deus é invisível. Amém? O primogênito de toda a criação é Jesus. Mas ele é a imagem. Mas o Deus é invisível. Amém, queridos? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Amados, que maravilha! Por isso que eu clamo a esse Deus, para que eu não veja, mas que eu sinta a presença dele todos os dias, mas que eu não quero vê-lo, e nem quero transformá-lo em imagem de escultura, mesmo sendo aquela imagem da qual representou tanto para o povo de Israel, que era aquela serpente de bronze, que você falar em Números 21, versículo 4, você vai ver toda a história, não deixa de ler, Números 21, 4, aonde o povo desobedeceu e as serpentes abrasadoras vieram, as serpentes começaram a morder o povo e morrer, e Deus falou assim, não tira a serpente não. Isso é exemplo para nós. Satanás ainda continua no mundo e não vai tirar do mundo, né? Ele continua, mas se você está debaixo da graça de Deus, do amor de Deus, andando de acordo com a palavra de Deus, o maligno não lhe toca. 1 João 5,18, ele não vai lhe tocar, não tem como te tocar se você anda debaixo da palavra, se você anda na verdade. Mas isso é um exemplo para nós não ficar olhando para aquilo, buscando coisas aparentes para que a gente possa se fixar e crer. Continuando aqui, 1 João capítulo 4, versículo 12, nunca ninguém viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Ele fala do amor, mas primeiro texto ele bota, ninguém viu a Deus. Amados, é tremendo isso, amados. Isso eu estava lendo, meditando sobre isso, a importância de ter isso. Eu queria ler outros textos para vocês, para poder ver o risco da idolatria, ou o risco de você querer transformar a glória de Deus, né? Aqui diz assim, no Romanos capítulo 1, versículo 22 a 25, Romanos 1, 22 a 25, diz assim, versículo 22, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível. Trocaram a glória de Deus, que não é corrupção, por imagens semelhantes ao ser humano corruptível. Colocaram imagens de homem. Amados, isso não importa. Mas aquele homem é santo. Não, mas aquele homem fez muito milagre. Não, mas aquele homem... Amados, não se pode fazer imagem de um homem corruptível. Não, mas aquele homem era santo, não era corruptível? Todos os homens, todos foram destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 3 fala sobre isso. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Todos nós. Não há um justo sequer. O único justo é Jesus, que é o Deus que veio aqui, se manifestou em corpo, mas não deixou uma fotografia para que ninguém se prenda à foto dele. É isso, nós temos essa aí, porque a imagem dele não cura. O que cura é a palavra, é a fé, é a verdade, é a vontade de buscarmos ao Senhor.
Amados, é tremendo isso para a gente poder entender o que significa esta imagem, né? Aí ele bota, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível, que aí não tinha corrupção, por imagens semelhantes ao ser humano corruptível. As aves, os quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o corpo entre si. Amados, olha só onde nós estamos chegando aqui. Eu estou chegando a uma conclusão aqui. O que acontece, amados? Por causa dessa troca da glória de Deus, de você colocar, né, um homem, uma imagem de um homem corruptível, como ele sendo um santo, uma pessoa, referência de Deus, alguém a quem você vai clamar e já morreu e não existe, não tem como, amados. Nós não podemos fazer isso. Isso é pecado, é trocar a glória de Deus por uma coisa visível, uma coisa que Deus não ama, não quer. Eu vou ler outro versículo para você aqui, que a gente vai ter uma noção. Olha só, eu quero ler também Deuteronômio capítulo 4, versículo 15 a 18. Trouxe os textos para você fechar tudo isso, estudar e buscar a presença de Deus aí na sua casa. Porque o Espírito Santo vai descer sobre você nessa madrugada, a glória de Deus vai se manifestar na sua vida, o poder de Deus vai fazer você cada vez mais a presença dele, que é fundamental, a presença do Espírito, e não a presença do homem, não a presença da forma física ou da imagem, de forma alguma. Deuteronômio capítulo 4, versículo 15 a 18. Tenham cuidado, guardem bem a sua alma, porque vocês não viram aparência nenhuma no dia em que o Senhor, o Deus de vocês, lhes falou em Horebe, no meio do fogo. Portanto, tenham cuidado para não se corromperem e fazerem corrupção, não se corromper, corrupção, não se corromperem e fazerem para si alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de alguma ave que voa no céu, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de peixe que há nas águas debaixo da terra. O risco da idolatria, o risco de trocar a glória de Deus, amado, né? Para que você não se corrompa. Aí nós voltamos lá no capítulo 5, capítulo 1 de Romanos. Trocar a glória de Deus a glória de Deus incorruptível por imagem semelhante ao ser corruptível. As aves, os quadrúpedes e os répteis. Por isso, Deus entregou essas pessoas à impureza, com desejo no coração deles. Olha o pecado onde está. O pecado não vem, ele vem carregado de uma idolatria. Olha como a idolatria leva o homem ao pecado. Entregou a impureza pelos desejos do seu coração deles, para desonrar o seu corpo entre si. Eles não têm noção, eles perderam a noção do que significa desonrar o seu corpo. Por causa disso, amados, trocaram a glória de Deus pela glória humana. E aqui diz, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, no versículo 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Ninguém, nada pode substituir a Deus invisível, o qual é bendito para sempre. Amém. O justo viverá por fé, não precisa ver para crer. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, orar com vocês e clamar a Deus pelo poder de Deus, pela unção do Espírito Santo, que desça sobre a sua vida, amados. O nosso Deus é invisível. Nada que é visível vai poder transmitir, nem o pastor Luiz, nem pastor nenhum, ninguém pode. E ele pega essa glória. Quem faz isso representa um mal muito grande para Deus, que é trocar a glória de Deus. E essa pessoa é entregue a paixões infames, né? E ali, se você ler o versículo todo, o capítulo todo do Romanos, você vai ver. Amém, queridos? Senhor nosso Deus e Pai, eu entrego os teus filhos, ó Pai, diante desse Deus invisível, desse Deus todo-poderoso, desse Deus, Pai, que é maravilhoso, da qual nós servimos, da qual nós cremos, ó Pai, que Ele pode chegar na casa de alguém, agora entrar invisivelmente
e libertar um cativo, uma pessoa presa nas drogas, uma pessoa, Senhor Deus, presa de alguma imoralidade, de algum pecado que está enraizado na carne. Sai em nome de Jesus, e o poder de Deus, a unção do Espírito Santo manifeste na vida de cada uma dessas pessoas. Eu te peço, Pai, visita cada um delas, liberta cada um deles, ó Pai, para que a glória de Deus seja sempre sua, em nome e por amor de Jesus. Deus abençoe vocês, fica na paz do Senhor, e domingo estamos lá. Amanhã tem oração, 6 horas da manhã na igreja. Sábado temos aquele jantar, aquele churrasco, o jantar dos namorados, que vai ser uma bênção. Eu estou vendo a patroa lá, está trabalhando ali, eu estou o barulhinho da cadeira dela para lá e para cá, ela trabalhando lá para fazer coisinhas abençoadas e lembranças para todo mundo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Paz, querido, Deus abençoe.